Saiu, galera, o primeiro episódio da temporada 2 de The Walking Dead World Beyond. E, cara, esse episódio ficou muito louco, ficou muito bom, porque foi a volta dos personagens e vou analisar o episódio inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? AGR Gamer falando. E, bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E, bem, gente, tô trazendo pra vocês uma análise aqui de The Walking Dead World Beyond. Bem, gente, infelizmente, The Walking Dead temporada 11, parte 1 acabou. Não vai ter mais parte 1, ou seja, a parte 1... finalizou no episódio 8 e o episódio 9 provavelmente vai começar ano que vem, se não... Eita, o episódio 9 vai sair provavelmente ano que vem, se não no finalzinho desse. Então, é mais ou menos isso aí. Então, Fear também tá chegando. O vídeo que eu gravei ontem teve muita coisa nova, teve muita atualização, muito trailer, muita partes dos episódios, do episódio 1 e tal. Então, bora analisar o The Walking Dead World Beyond. Bem, o episódio começa com meio que uma imagenzinha preta, assim, com uma legenda falando 6 semanas atrás, um dia depois do dia do monumento. A gente consegue ver logo em seguida, a gente vê Omaha, a gente vê os cataventos gigantes pelo seu nome, a gente vê a muralha, que não é uma muralha tão grande assim, eu pensei que fosse maior. Depois a gente vê uma operação do CRM para destruir Omaha, que é o quê? Um soldado corta os cabos de aço, planta bombas ao redor da comunidade e os helicópteros chegam e pegam o cara. Depois disso, os helicópteros estão atraindo uma horda de walkers e depois a gente consegue ver a tenente-coronel junto com o soldado conversando sobre as missões deles, sobre o que eles têm que fazer. E eles estão conversando sobre... que tanto a Campus Colony e Portland, que são as duas comunidades pela qual o CRM está com uma aliança, eles estão se questionando sobre a falta de comunicação, ou seja, e tem rumores de que eles mandaram uma pessoa para investigar sobre isso. Bem, depois disso eles comentam, o soldado que está com a tenente-coronel comenta assim, ó. Teremos a coluna lá, que é lá em Campus Colony. Uma coluna vai estar lá dentro de 72 horas. O que é uma coluna? Eu vou explicar daqui a pouco. Bem, aí a gente vê o cara comentando assim, ó. Sua decisão de não informar o sargento Melek. Eles estão conversando. Aí ela já corta o cara falando que a sua missão é separada desta. Ou seja, o que essa frase nos leva a crer? Nos leva a crer que a tenente-coronel possivelmente está agindo sem o consentimento dos chefes dela, sem o fato de ela, por exemplo, ela está destruindo Omaha, mas possivelmente ela pode estar fazendo isso sem o consentimento dos líderes da comunidade real, tá ligado? Mas eu acho, é uma teoria só, não tenho certeza. Mas depois disso, o soldado fala por rádio que eles alcançaram uma distância segura e depois eles explodem os muros da comunidade. Depois disso, a gente vê um cara meio que pedindo ajuda, um fugitivo, e o soldado do CRM mata o cara direto. Bem, acabou aí. Agora vamos pra Iris, né? Que a Iris, a gente vê. A Iris, ela tá meio que num sonho, ela tá meio que lutando com o Walker. E o Walker meio que pega na mão dela com força, tá ligado? Tipo assim, mano, como assim o Walker, tá ligado? E a Iris meio que pega na boca assim do cara e vai tirar a pele do cara. Só que ela acorda em um pesadelo. Ela acorda e a gente vê que é um pesadelo. Depois disso a gente vê que ela tá numa cabana, tal, ela tá numa cama, ela tá com coberta, uma mesa, ela tá num lugar muito bom, né, porque se for para comparar. Depois a gente vê que ela tá cheia de anotações do CRM e tal, ela tá estudando o CRM para ver como que ela pode pegar a Iris e o Bennett de volta, para eles poderem seguir a vida deles. Depois disso, o Felix acha que ela tá preocupada com a Hope, porque uma parte ela está, e a Iris comenta que é o aniversário dela hoje, dentro do universo. Depois disso, eles começam a conversar um pouquinho e tal, sobre que tá muito tarde e tal, blá blá blá. Depois disso, a Iris puxa o caderninho e vai passando as páginas, e depois a gente vê o soldado, a gente vai pro helicóptero onde a Hope e a Huck foram resgatadas pela tenente-coronel no final da temporada 1. Ela tá lá a Hope, um soldado do CRM, a tenente-coronel e a Huck.
Depois disso, elas vão pra um lugar muito abandonado, tá um lugar bem estranho. Aqui, ó, vocês conseguem ver pela imagem aí, que é um lugar bem destruído, é meio que uma cidade abandonada. E depois eles perguntam, tipo, mano, que porra é essa? Tipo assim, mano, aqui é o seu lugar de pesquisa? Não faz sentido, tá ligado? É um lugar totalmente abandonado. E a Tenente Coronel fala que aquilo é uma lição pra Hope. E a Hope pergunta, você disse que estava me levando pro meu pai. Perguntando e tal. Aí ela começa a gritar com a Tenente Coronel, falando que tudo que ela fez é uma palhaçada, que ela fez ela e os amigos dela atravessarem o país pra chegar até ali e não fazer nada, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. Daí, daí a Tenente Coronel fala o seguinte, que elas estão ali há 10 anos nesse novo mundo. Aí a Tenente Coronel explica que existem colunas, hordas, existem multidões de walkers andando por todo o país, por todo o continente e possivelmente por todo o planeta. E que essas coisas simplesmente destroem tudo que vem pela frente. Essas hordas destroem tudo e a Tenente Coronel mente dizendo que uma estava em direção ao Campus Colony e uma estava em direção a Omaha. Que ela fala que devia ter mais ou menos uns 100 mil no total nas duas hordas diferentes. Depois disso, ela dá uma mentira aí falando que eles tentaram salvar o máximo de vidas possível e que eles levaram de avião os sobreviventes até Portland, que é uma comunidade lá. Aí ela explica, então resumindo, Omaha e Campus Colony já era. Depois disso, a Tenente Coronel faz um discurso lá tentando convencer a Hope de que eles são o lado certo da história, falando que o tanto que a civilização é frágil, que no dia em que naquela cidade ali onde elas estão, é onde a Tenente Coronel trabalhava antes do mundo virar um inferno. Depois disso, depois que ela pergunta para Hope, o seguinte: Hope, você ainda acredita em um futuro possível? Você acha que um futuro é possível? Aí ela começa a pensar, aí ela começa a fazer aquele discurso, tipo assim, depois de todas as cidades caídas, você vê o tanto que a civilização é frágil. Daí ela fala que é por isso que elas incentivaram para ela embarcar nessa jornada, que é o quê? É a Hope da alma de cientista. É isso aí. Depois disso, ela fala que a Hope não pode ir com elas até a base dele geral, porque é muito perigoso, porque a Hope, todo mundo sabe que a Hope é bem rebelde, que ela é contra as regras, ela é contra o sistema. E ela basicamente, a Coronel fala que usado todo o conhecimento que ela aprendeu lá contra eles não vai ser bom. Então, basicamente, se a Hope se rebelar, já era para eles. Então, ela fala que é por isso que ela não pode levar ela pro pai dela. Depois disso, ela fala que você tem que pensar no que você quer. Aí ela fala, eu quero uma sua resposta até o amanhecer. A Hope fica com meio dúvida, né? Porque a Tenente Coronel simplesmente dá uma mochila com a espada dela, falando que falando pra ela pegar os suprimentos. A Hope fica meio estranha, tipo assim, mano, que porra é essa? Tu me fez atravessar o país inteiro pra me deixar embora assim, direto? Aí ela fala, sim. Daí ela comenta que ela tem todos os motivos pra odiar eles e tal. E que se ela acha que ela pode encontrar os amigos e a irmã dela, ela não vai dar conta, porque lá fora ela vai estar por conta própria e que ela não vai conseguir nem sair da cidade. Depois disso, a gente vai para aquela ceninha. A gente vai para aquela ceninha lá do trailer que eu no canal que eu lancei há acho que mais ou menos um mês, 2 meses, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu lancei há 2 meses atrás um vídeo explicando e tal. E, bem, o vídeo lá tal, que é do cara falando que o namorado Félix comentando que o CRM controla as comunicações e que o maior erro dele naquele momento foi jogar na cara dos soldados do CRM que eles estão errados, que tipo assim, que é muito estranho as comunidades não entrarem em contato, tipo eles são a última resistência da Terra, na cabeça deles eles são a última resistência, eles têm que se unir para lutar contra os mortos-vivos. Mas depois que ele falou isso, ele se tornou um alvo. Ele e um amigo dele lá virou um alvo. E ele falou que tinha uma estação de retransmissão a algumas centenas de quilômetros dali. E, tipo, se eles... Aí ele tá... O namorado do Félix junto com um cara, e são meio que levados até um lugar. Aí
ele comenta que aquele lugar, no jeito que eles estavam indo tal, se ele olhasse e percebesse um pouquinho, tava na cara que era uma armadilha. Depois disso, um soldado conversou com outro sobre uma troca de turnos, de turnos em uma patrulha no dia seguinte, e que para uma viagem de 3 dias eles estavam com muito poucos suprimentos. Porra, né? Eles estão com muito poucos suprimentos. E o que eles fizeram? Eles atacaram os caras, e depois que eles atacaram os caras, eles simplesmente vazaram ali. Vocês conseguem ver a ceninha aí dos caras fugindo. Bem, depois disso, ele faz aquele comentário lá dos containers com sangue, explicando que a comunidade foi destruída. E detalhe, gente, aquela cena lá no trailer, lá atrás, há 2 meses atrás, quando eu gravei, eu comentei sobre o negócio da legenda, né? Tá falando, se a Sarah sabia de tudo, não era Sarah, era CRM, o cara tinha errado na legenda. Depois disso a gente vai pra galera junto com o grupo do namorado Félix, que eu não sei o nome. Bem, a gente vê meio que um muro lá longe, a gente vê um mato bem tipo, zero walkers, um lugar bem seguro. E que aquilo é mais ou menos um lugar pelo que eu entendi, era um lugar meio de arte, tá ligado? Um lugar de exposição de arte. E o nome daquele lugar se chama O Perímetro. Daí eles conhecem a líder de lá, tal, eles entregam as armas e a líder faz aquela primeira pergunta clássica. Quer dizer, o clássico é fazer a primeira pergunta. Aí a pergunta clássica dela é: pra que você vive? Enfim, depois disso a gente vê o Félix todo depressivo, chorando por conta do fim da casa dele. E o namorado do Félix, o namorado dele, explica o que eles fazem ali. Eles limpam a área dos walkers ao redor da comunidade do CRM. Eles limpam os walkers que tem por aí. E em troca disso, o CRM dá suprimentos para eles. Depois disso, a Iris comenta que ela terminou de decodificar os códigos do CRM e falando que ela achou locais de depósito de suprimentos, estoque de combustível, vários lugares assim, e que ela tá pensando em um jeito de salvar o pai e a irmã dela. Daí o cara fala que tanto eles quanto todos os 3 ali querem salvar a Hope e o Bennett dos idiotas. Mas aí o Félix fala que ele não quer ficar sentado ali e o cara só explica. Eles têm guardas, patrulhas, segurança de longo alcance. Se chegar a 1 km de distância já é perigoso. Então, ele comenta que se trata de um longo jogo, que significa onde eles vão começar, o que eles vão fazer lá dentro, como eles vão fazer lá dentro, né? Um detalhe bem importante, como que eles vão fazer lá dentro e para onde eles vão depois. E porque o que eles vão depois, eles não podem simplesmente pegar todo mundo e voltar ali e bora lutar contra o CRM. Não é assim, entendeu? Então, basicamente, se trata da segurança de todos que estão dando abrigo para os 3 ali. Então, eles não podem salvar a galera e voltar ali. Ou seja, se salva a galera, eles vão ter que ir embora. Acabou. Depois disso, ele comenta que o movimento errado acabou. Partiu pra Hope. A gente vê a Hope meio que numa escola tal. Aí ela vê várias coisas escritas na parede, várias fotos de uma garota chamada Candice. Depois ela se esbarra com o Walker e cai da escada e bate a cabeça. E essa batida na cabeça faz ela ter várias ilusões tal. Ela se vê naquela casa dela lá no Campus Colony. E depois a gente vê a Tenente Coronel lá falando: pense no que você quer, Hope. Aí a Hope enfia a espada nela, só que ela é só um fantasma, velho. Daí a gente vê uma cena muito louca que eu juro pra vocês que eu tomei um susto nessa parte. É essa tiazinha, essa pessoa aqui de preto. Depois a gente vê a Huck e a Coronel discutindo sobre tudo, né? Sobre a missão dela, sobre o que ela perdeu durante esse tempo de viagem. Daí a Hope começa a ter de novo aqueles flashbacks do dia da queda. Aquele flashback dela matando a mãe do... Esqueci o nome do cara de novo. Eu vou anotar num papelzinho, não é possível. Aqui, ó. Aí a gente vê ela caminhando num lugar, tal, ela vê um mapinha, tal, meio que localizando ela. E depois a gente vê a mesma pessoa de preto do outro lado da rua. Daí ela começa a fugir e tal, e a gente volta
para a discussão entre elas. A Huck pergunta por que ela não contou sobre Omaha e Campus Colony durante a missão de pegar a Hope e levar para o CRM. E a Tenente Coronel comenta que eles encontraram o Plascat, que para quem não sabe é o Silas Plascat. E Plascat, enfim, dane-se, é o nome dele. Eu não sei ler esse nome, tá? Desculpa, mas enfim. Aí a Tenente Coronel pergunta o que eles sabem sobre a missão. Daí a Huck começa a ter memórias daquele último episódio lá, da luta na casa, a cabana pegando fogo, tal, toda a treta. Depois disso a gente vê a Hope, ela se tranca num lugarzinho, daí a gente vê mais coisas escritas na parede. Daí a mulher de preto aparece, e a mulher de preto é a Candace. Eu não vou mostrar a foto dela ali, que tá no jornalzinho, que é muito chato. Eu vou ter que voltar lá no episódio pra tirar o print, não, vai demorar demais. Daí depois disso elas lutam um pouquinho e ela acaba. A Candice começa a ser mordida por walkers. Depois ela começa a ter mais ilusões lá na casa dela, lá no Campus Colony, que era lá no laboratório do pai dela, que é o escritório do pai dela. Onde lá tinha o armário onde elas trocavam mensagens com o pai do outro lado do mundo. Depois disso, ela lê umas mensagens do pai e tal, e depois ela pega o rádio e chama o CRM. Daí a Tenente Coronel fala que tá feliz por receber a ligação dela e que aquilo que ela dá um discursozinho falando que tudo o que eles fazem é por bem da humanidade, para que a humanidade tenha um futuro mais pra frente. Depois disso a Huck pergunta, tipo, ela fala tipo assim, então quer dizer que eu passei no seu teste também, porque você queria ver se ela e os outros tinham me mudado. Depois disso a gente vê a Coronel falando com o Bennett, conversando sobre a família dele, sobre o Campus Colony que foi destruído. E depois a gente vai pra Hope, Hope e a Huck no campo de contenção. Elas estão bem bravas uma com a outra e olha que elas eram bem amigas, né, no começo da temporada 1. Depois ela fala que se elas quiserem a segurança do Silas, da Iris, de todo mundo, elas têm que se juntar. Daí ela começa a falar que ela mandou a galera para um assentamento, que é o perímetro, e que se o CRM descobre que alguém decodificou os códigos deles, todo mundo vai ter um alvo nas costas. E a Hope pergunta, por que eu deveria confiar em você? Por que eu não posso transformar a sua vida no inferno igual você fez com a minha? Por que eu não posso falar pra sua mamãezinha qual a filha dela ruim estragou a missão dela? Daí ela fala que se você fizer isso, todos nós vamos ter um alvo nas costas. E a Hope fala que ela tá trabalhando com vocês idiotas pra ela poder pegar o pai dela. E ela fala que a Huck era só o ticket dela para ela entrar. Daí a Huck fala tipo assim, meia-noite, feliz aniversário. Daí a gente volta pra Iris e tal. A gente vai pro finalzinho do episódio, a gente vê a Iris, ela tá meio que pensativa e tal, e ela começa a pensar. Ela pergunta pro Félix, por que você acha que o CRM iria encobrir tudo o que aconteceu no Campus Colony, no Omaha e possivelmente em Portland? Daí elas falam que a única razão pela qual eles estão vivos, elas, a galera toda, o grupinho lá que estava na primeira temporada, por que eles estão vivos? Porque eles saíram de lá, do Campus Colony, porque eles queriam explorar, porque eles queriam muito encontrar o pai das meninas. E porque eles se juntaram e aceitaram os riscos. E que não importa os riscos, eles vão fazer tudo o que eles precisarem, não importa o risco. Daí o Félix fala que o CRM mudou o jogo, então nós vamos mudar o jeito que jogamos. Daí a gente vê a Iris no meio do mato e tal, a gente vê um cara do soldado CRM perto dela. Daí a gente vê a Hope sendo escoltada para um lugar, aí a gente vê o soldado CRM lá tal, a Iris comete um erro pisando num galho. E depois a gente vê a Hope sendo levada e no meio do corredor parece que é um filme de terror, parece que ela está sendo levada para o corredor da morte. Depois disso, um Walker aparece, o soldado se distrai, a Iris mete uma flecha nas costas do cara e ele simplesmente joga, e depois que o cara mata o Walker, a Iris começa a brigar com o cara
E depois de jogar o cara no chão, a gente vê a Ares, a Hope, sendo escoltada para um lugar bem mais chique, tal, iluminação, tudo parece um prédio, parece bem um prédio, um condomínio de prédio. E a gente vê o Léo Bennett junto com a Hope se abraçando. Oh, meu Deus, minha filha, que saudade de você, garota. E depois disso a gente volta pra Ares. Depois que ela agacha um pouquinho pra ficar bem pertinho do soldado, tira a máscara do cara e pensa. Ela começa a lembrar do sonho. Ela lembra que no sonho ela tirou a pele do Walker e viu que era o capacete do CRM. Ou seja, esse Walker com o capacete do CRM não é um disfarce para eles, tipo, se infiltrarem no meio da horda. Não é para eles investigarem lugares. Era só um pesadelo, ou seja, todas as partes em que mostrar um soldado do CRM dentro de um Walker é tudo pensamento dela, é tudo pensamento da Iris. Ela começa a ligar os pontos e fala que foi o CRM que matou as comunidades. Aí ela finaliza o cara e ela fala, isso é o que você ganha. E o episódio acaba aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho, compartilha o canal e comenta o que vocês acharam desse episódio. Desculpa. Desse episódio insano. Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Valeu. Até mais.